Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado do anoitecer. O dia chegou ao seu fim e talvez a mente ainda carregue o peso de tudo o que foi vivido. Pensamentos que não param, preocupações que insistem em permanecer quando a noite cai. É justamente para esses momentos que o Salmo 143 foi escrito e preservado. Davi clamou ao Senhor quando sua alma estava desolada, quando a escuridão parecia maior que a fé. E Deus o ouviu, da mesma forma como ouve você agora, neste instante tão precioso e real. Esta oração vespertina foi preparada com cuidado para alcançar o seu coração exatamente onde ele está. Como as estrelas que emergem silenciosas ao cair da noite, a paz de Deus está prestes a envolver você. Antes de cerrar os olhos esta noite, permita que esta oração guie seus pensamentos até o alto. Terminar o dia com Deus é a escolha mais sábia e mais suave que sua alma pode fazer agora. Se o cansaço é grande, se os pensamentos estão confusos ou se a paz parece distante, não se afaste. Fica até o final desta oração, pois uma transformação gentil está reservada para você nesta noite. Escreva nos comentários: Deus guia meus pensamentos, e declare junto conosco essa poderosa verdade. Juntos, formaremos uma corrente de fé que atravessa a madrugada e chega até o amanhecer com força. Como um abraço consolador que aquece a alma no silêncio, o Senhor está aqui, presente e amoroso. Entregue suas preocupações a Deus agora e permita que esta noite seja diferente de todas as outras. Oremos. Senhor, nesta oração vespertina, nos aproximamos de Ti com corações abertos e mentes cansadas. O dia trouxe consigo muitas vozes, muitas demandas, muitas situações que nos exigiram além do esperado. Agora, diante de Ti, escolhemos o silêncio sagrado, o lugar onde a Tua voz pode ser finalmente ouvida. Como está escrito no Salmo 143, versículo 1. Ouve a minha oração, ó Senhor. Clamamos com essa mesma urgência de Davi, pedindo que Tua fidelidade responda ao nosso clamor desta noite. Não chegamos cheios de força ou de palavras elaboradas. Chegamos como somos, necessitados de Ti. Guia nossos pensamentos esta noite. Afasta toda a confusão e envolve nossa mente com Tua verdade eterna. Sabemos que sem a Tua intervenção, a mente humana pode se perder em labirintos sem saída alguma. Mas, com o Teu cuidado, até os pensamentos mais turbulentos encontram caminho de volta à paz verdadeira. Recebe, Senhor, cada preocupação não resolvida e cada sentimento que ainda pulsa no fundo do peito. Transforma tudo isso em descanso consciente, em entrega real, em comunhão contigo ao final deste dia. Pai, pedimos que estendas Tua mão sobre nossas mentes antes que o sono venha nos cobrir esta noite. Há pensamentos que insistem em circular, revisitando erros, antecipando temores, pesando cada palavra. Libertai-nos, Senhor, desse ciclo que esgota o espírito e rouba o descanso merecido desta madrugada. O Salmo 143, versículo 8 nos diz: De manhã, faze-me ouvir a Tua bondade. Pedimos, então, que esta noite seja a ponte que nos leva até essa manhã plena de Tua misericórdia nova. Prepara nosso interior agora. Purifica os cantos escondidos onde a ansiedade ainda tenta se instalar. Cada pensamento negativo, cada memória dolorosa, cada projeção assustadora, entregamos tudo a Ti. Recebe esse fardo com a ternura de um pai que conhece os filhos melhor do que eles se conhecem. Enche os espaços esvaziados com Tua paz, com Tua presença, com o calor da Tua palavra viva e fiel. Esta é a nossa oração antes de dormir. Que a mente encontre em Ti o seu porto seguro desta noite. Guia nossos pensamentos, Senhor,
Como o pastor, guia suas ovelhas para as pastagens tranquilas ao anoitecer. Protege-nos, ó Deus, cada pessoa que ora conosco agora e sente o peso da solidão noturna em seu coração. A noite pode amplificar o silêncio de formas que o dia não permite, e esse silêncio às vezes dói. Para aqueles que deitam sem ter com quem conversar, sem um abraço, sem uma voz familiar por perto, faze-te presente de maneira tão concreta que possam sentir tua companhia como algo real e tangível. Ninguém deveria atravessar a escuridão da noite com a sensação de estar completamente esquecido ou só. Tu, Senhor, és aquele que nunca dorme, nunca descansa, nunca desvia o olhar de sobre os teus filhos. Que essa verdade desça do entendimento até o coração de cada um que ouve esta oração vespertina agora. Transforma a solidão em encontro, o silêncio vazio em presença plena, a ansiedade em descanso suave. Envolve cada lar com tua proteção invisível, como um manto que cobre desde a entrada até o quarto. Que os anjos do Senhor guardem cada porta, cada janela, cada espaço onde a família descansa esta noite. Terminar o dia com Deus é saber que a guarda não para quando os olhos fecham, tu continues velando. Oramos agora por aqueles que carregam nas costas o peso de relações que machucam e não se resolvem. Palavras duras ditas durante o dia, desentendimentos que ficaram sem resposta, silêncios que pesam. Pai, entra nesses espaços relacionais e faz o que somente tu podes fazer. Restaurar onde há ruína. Amolece os corações endurecidos pelo orgulho e pela mágoa acumulada ao longo do tempo entre nós. Prepara cada um, nesta quietude da noite, para amanhã poder retomar com mais leveza e mais amor. Ajuda-nos a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, como a própria palavra nos exorta a fazer. Se há perdão a ser concedido, Senhor, derrama sobre nós a coragem e a humildade necessárias para isso. Sabemos que guardar ressentimentos é como beber um veneno esperando que o outro sofra as consequências. Liberta-nos dessa armadilha, limpa os nossos afetos, renova as nossas intenções antes que durmamos. Que esta oração vespertina seja o início de uma cura silenciosa, que avança enquanto descansamos esta noite. Tua graça age também no sono. Transforma nosso interior enquanto o corpo descansa em tua provisão. Senhor, elevamos a ti aqueles que esta noite travam batalhas invisíveis contra a ansiedade e o medo. Há corações que ao deitarem sentem o peito apertar, a respiração encurtar, os pensamentos acelerar. Para esses filhos teus, Senhor, pedimos uma intervenção sobrenatural nesta oração antes de dormir. Fala mais alto do que a voz do pavor, mais suave do que o sussurro traiçoeiro da preocupação noturna. Lembra-os de que o mesmo Deus que atravessou o deserto com Israel está ao lado deles agora, esta noite. A ansiedade mente quando diz que o futuro está perdido. Mas a tua palavra diz que tens planos de paz. Envolve cada mente angustiada com o teu cuidado e transforma o medo em confiança, camada por camada. Ensina-nos a entregar nossas preocupações a Deus antes de fechar os olhos e não carregá-las no sono. Que o descanso desta noite seja genuíno, profundo e restaurador, não perturbado por fantasmas internos. Guardai-nos, Pai, das armadilhas que a mente cansada pode criar quando a escuridão parece maior que a fé. Em Ti, a noite não é ameaça, mas abrigo, e é nesse abrigo que nos recostamos agora com confiança plena. Pai, nesta oração vespertina, lembramos daqueles que hoje receberam notícias difíceis e dolorosas demais. Um diagnóstico inesperado, uma perda anunciada, uma decisão que muda o curso de toda uma vida de repente. O coração humano tem limites e, às vezes, a dor chega numa intensidade que as palavras não conseguem conter. Para esses irmãos e irmãs, Senhor, pedimos que sejas o conforto que nenhuma palavra humana pode oferecer.
Entra no quarto onde as lágrimas caem no travesseiro e transforma aquele choro em comunhão contigo, Pai. Não exiges que estejamos bem para que nos ames. Aceitas também nossa dor, nossa confusão, nosso lamento. Como Davi no Salmo, chegamos a ti com a alma desolada, e ainda assim tu não nos afastas da tua presença. Sustenta quem está no limite, renova quem perdeu a esperança, reergue quem tombou sob o peso desta tarde. Faz com que a manhã que virá traga consigo um novo alento, uma nova perspectiva, uma nova misericórdia. Não sabemos o que o amanhã guarda, mas sabemos em quem confiamos, e isso é suficiente para esta noite. Descansamos não nas circunstâncias, mas em ti, rocha firme sobre a qual nenhuma tormenta tem poder final. Senhor, abençoa os lares onde há crianças pequenas que hoje foram colocadas para dormir com amor e cuidado. Vela sobre cada berço, cada cama pequena, cada sonho infantil desta noite tão cheia de tua graça fiel. Protege as mentes jovens das imagens perturbadoras, dos medos noturnos, dos pesadelos que perturbam o sono. Que os pais que hoje se sentiram insuficientes possam descansar sabendo que tu és o Pai maior e suficiente. Para as mães que adormeceram exaustas depois de um dia longo de cuidado, amor e muita dedicação entregue, renova suas forças nesta noite, Senhor, para que acordem com ânimo renovado e coração tranquilo amanhã. Para os pais que carregam o peso da responsabilidade sobre os ombros, sem saber se estão no caminho certo, diz a eles esta noite, em sonhos ou no silêncio, que o teu cuidado cobre onde o deles não alcança ainda. Terminar o dia com Deus é também confiar que os filhos estão guardados mesmo quando não podemos vigiá-los. A tua proteção não depende da nossa vigilância constante. Ela opera além dos nossos limites e do nosso sono. Que cada família repouse esta noite sob o dossel da tua graça, coberta por teu amor eterno e inabalável. Oramos, Senhor, por aqueles que nesta noite não podem dormir por causa de dores físicas que persistem. O corpo cansado, as articulações que doem, a cabeça que lateja, o desconforto que acompanha a cada hora. Para esses filhos que atravessam a madrugada em sofrimento físico, pedimos tua intervenção poderosa agora. Toca cada nervo, cada músculo, cada área do corpo que clama por alívio com a tua mão poderosa e terna. Manda tua palavra, como está escrito nos Salmos, e ela cura, ela restaura, ela traz alívio verdadeiro. Não somos corpos apenas, somos espírito, alma e corpo, e teu cuidado alcança cada uma dessas dimensões. Para os que estão em hospitais, clínicas ou em casa sob tratamento, que esta noite seja de paz e melhora. Acompanha os profissionais de saúde que trabalham agora mesmo, no silêncio da madrugada, servindo com amor. Que esta oração vespertina chegue como bálsamo a cada coração que sofre e a cada corpo que pede descanso. Cremos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus age hoje sobre cada situação que parece sem solução humana. Deposita sobre cada enfermo a certeza de que não estão sozinhos. Tu velas sobre eles nesta noite inteira. Pai, colocamos diante de ti os jovens que esta noite estão confusos sobre seu propósito e seu futuro incerto. A pressão do mundo é intensa sobre eles. Comparações, expectativas, cobranças que chegam de todos os lados. Muitos deitam sem saber ao certo quem são, para onde vão, ou se as escolhas feitas foram as melhores possíveis. Envolve cada jovem coração com a certeza de que tu tens planos de prosperidade e esperança para cada vida. Guia os pensamentos deles esta noite para longe da desesperança e em direção à tua promessa inabalável e fiel. Fala ao coração de quem está à beira de uma decisão importante e ainda não encontrou a clareza necessária. Que o sono desta noite traga não apenas descanso físico, mas também discernimento espiritual renovado amanhã.
Livra os jovens das armadilhas digitais que roubam horas preciosas de sono e enchem a mente de superficialidade. Que aprendam desde cedo o valor de terminar o dia com Deus, buscando no silêncio a orientação que o mundo nega. Esta geração precisa de mais do que sucesso, precisa de propósito, e propósito verdadeiro vem somente de ti. Levanta uma geração que descanse em ti e acorde com coragem para viver segundo os teus planos maravilhosos. Senhor, intercedemos agora por aqueles que carregam o peso do luto e da saudade nesta noite silenciosa. Há cadeiras vazias, lugares à mesa que não serão ocupados, vozes que não serão mais ouvidas neste lar. A dor da perda não tem horário, e a noite, muitas vezes, é quando ela se faz mais presente e intensa. Para quem dorme abraçado à saudade de alguém que partiu, Senhor, sê tu o abraço que conforta de verdade. Não há palavras humanas suficientes para esse tipo de dor, mas tu és o Deus de toda consolação verdadeira. Derrama sobre cada coração enlutado a certeza de que a morte não tem a última palavra sobre quem ama em ti. Permite que esta oração antes de dormir seja um momento de comunhão especial entre o enlutado e o Consolador. Que o luto seja processado com saúde, com apoio, com fé e não em isolamento ou em silêncio sufocante. Honras cada lágrima, cada memória, cada momento de saudade que sobe ao coração nesta madrugada escura. Tua presença é maior do que qualquer ausência. E é nessa verdade que os enlutados podem repousar esta noite. Abraça, Pai, cada coração partido e devolve a Ele, pouco a pouco, a esperança de dias melhores e mais leves. Elevamos, Senhor, os que hoje sentiram a tentação de desistir de algo precioso, um sonho, uma fé, um amor. O cansaço acumulado pode fazer a persistência parecer tolice e a desistência parecer sabedoria disfarçada. Mas tu, Pai, és o Deus que renova as forças dos que esperam em ti, como está escrito em Isaías capítulo 40. Fala esta noite ao coração de quem está prestes a largar o que tu mesmo colocaste em suas mãos com propósito. Renova a visão, reacende a chama, restaura a convicção de que o caminho escolhido sob tua orientação vale a pena. Às vezes precisamos de uma noite de descanso para enxergar com clareza o que o cansaço havia distorcido em nós. Que esta oração vespertina seja o ponto de virada, o momento em que a entrega substitui a exaustão do controle. Deposita nos corações exaustos a certeza de que tua fidelidade sustenta o que nossas forças não conseguem segurar. Não somos chamados a carregar tudo, somos chamados a confiar em quem carrega tudo por nós, com amor e poder. Que esta noite de descanso seja também uma noite de renovação de pacto. Decidimos continuar confiando em ti. Amanhã será um novo dia. E com ele, novas misericórdias, novas forças, novas oportunidades de seguir adiante. Pai, encerramos esta segunda parte da nossa oração com gratidão por cada coração que está orando conosco agora. Somos uma comunidade de fé que se reúne no silêncio da noite para elevar juntos os nossos clamores a Ti. Há força no clamor coletivo. Quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, Tu estás no meio deles, com poder. Guarda cada pessoa que ouviu estas palavras. Guia cada pensamento que ainda gira sem encontrar paz esta noite. Envolve cada lar, cada família, cada pessoa solitária com o calor da Tua presença amorosa e incondicional fiel. Entregamos a Ti tudo o que não conseguimos resolver, tudo o que está além da nossa capacidade de compreender. Esta oração vespertina é a nossa declaração de dependência, de que precisamos de Ti mais do que de qualquer coisa. Recebe, Senhor, essa entrega como um ato de fé, como um sacrifício agradável, como um perfume diante de Ti.
O descanso que buscaremos esta noite só será verdadeiro se estiver fundamentado na tua paz, que excede o entendimento. Por isso oramos, por isso clamamos, por isso nos dobramos diante de ti antes de cerrar os olhos e descansar. Continua conosco, Senhor, na vigília e no sono, no silêncio e no sonho, agora e para sempre. Amém e amém. Senhor, voltamos a ti com mais petições, pois o teu coração é amplo o suficiente para cada necessidade nossa. Oramos agora pelos que estão enfrentando dificuldades financeiras e a pressão de não saber como seguir em frente. A preocupação com o sustento pode se tornar opressiva, especialmente quando a noite chega e a mente descansa menos. Para aqueles que dormem com o peso das contas, das dívidas, da escassez que parece não ter fim próximo ainda, que esta oração antes de dormir seja uma declaração de fé de que tu és o Senhor que supre todas as necessidades. Não ignoramos a realidade das dificuldades materiais, mas as colocamos nas mãos de quem tem todos os recursos. Abre portas, Senhor, onde parece não haver saída. Providencia onde o olhar humano só enxerga falta e impossibilidade. Que a angústia financeira não roube desta noite o descanso que o corpo e a alma tanto precisam para se renovar. Descansamos em ti, que és provedor fiel, que nunca abandonou um filho teu à míngua sem uma resposta de amor. Que a fé aumente esta noite, não através das circunstâncias, mas através da certeza de quem tu és para nós. Amanhã acordaremos com esperança renovada, sabendo que o Deus do impossível já está agindo a nosso favor agora. Oramos pelos que trabalham em profissões de risco, que nesta noite estão em serviço enquanto outros descansam. Policiais, bombeiros, enfermeiros, motoristas noturnos, todos que mantêm o mundo funcionando na madrugada. Cobre cada um deles com tua proteção especial, Senhor, pois eles estão onde muitos não gostariam de estar. Que a fadiga não os vença, que o perigo não os alcance, que o desânimo não encontre espaço em seus corações. Sê tu a sua força quando as forças humanas se esgotam no meio da jornada noturna longa e exigente demais. Para as famílias que esperam em casa pela volta desses trabalhadores, derrama paz sobre a espera e a saudade. Que as crianças durmam tranquilas, confiando que o pai ou a mãe está protegido pela mão de Deus no trabalho. Esta oração vespertina alcança também os que não podem rezar agora, porque estão em serviço pelo bem de todos. Intercedemos por eles, Senhor, e pedimos que os teus anjos estejam em cada posto, em cada rua, em cada plantão, que ao final de cada turno retornem com saúde, com paz, com a certeza de que foram guardados durante toda a noite. Honra, Pai, o sacrifício silencioso de quem serve enquanto o mundo descansa e recompensa cada gesto de entrega. Pai, lembramos nesta oração vespertina dos que estão longe de casa, em outras cidades ou países por necessidade. A saudade da família, do lar, dos rostos amados, pode ser especialmente intensa no silêncio da noite que se fecha. Para os que dormirão esta noite em terras distantes, com o coração voltado para quem ficou para trás esperando, sê tu o elo invisível que mantém as famílias unidas, apesar da distância física que separa os corpos, mas não as almas. Consola os filhos que crescem sem a presença diária de um dos pais, por razões além do controle de qualquer um. Consola também os pais que partem e carregam no peito o peso de uma ausência que dói mais do que qualquer coisa. Que a tecnologia que permite ver rostos amados seja usada com gratidão e que cada chamada seja cheia de amor real. Terminar o dia com Deus é também confiar que o amor verdadeiro sobrevive à distância quando está fundamentado em ti. Que nenhum reencontro tardara mais do que o necessário e que a espera produza em nós maturidade e valorização. Guarda cada viajante, cada migrante, cada trabalhador longe do lar nesta noite fria ou quente, mas sempre tua.
Sê o lar de quem não tem lar próximo, a presença calorosa que transforma qualquer lugar em espaço de refúgio. Senhor, intercedemos pelos casais que foram dormir em silêncio esta noite, com uma ferida ainda sem cura aberta. Desentendimentos que não foram resolvidos, palavras que saíram erradas, momentos de incompreensão que pesam demais. Para esses lares onde há dois corpos no mesmo espaço, mas dois mundos separados pela mágoa e pelo orgulho acumulado. Entra, Senhor, como aquele que pode amolecer o que o orgulho endureceu e reaquecer o que a frieza esfriou demais. Que esta noite de descanso seja também uma noite de cura silenciosa, operada pelo Teu Espírito enquanto dormem. Prepara os corações para um amanhecer de diálogo sincero, de humildade genuína, de amor que decide recomeçar. O amor verdadeiro não é o que nunca falha, é o que volta sempre, que escolhe o outro mesmo depois do conflito. Ajuda-nos a não confundir o ego ferido com a convicção justa e a saber ceder quando ceder é ato de coragem. Que nenhum casal que ora conosco esta noite acorde amanhã sem a resolução de buscar o entendimento com amor. Esta oração antes de dormir é também um pedido de restauração para cada aliança que está rachando pelo desgaste. Tua graça é suficiente para restaurar o que o tempo e a dificuldade desgastaram. Cremos nessa promessa esta noite. Pai, elevamos nesta oração vespertina os que enfrentam batalhas espirituais intensas e sentes essa pressão demais. Há forças que tentam roubar o sono, perturbar os sonhos, instalar o medo no coração antes do descanso chegar. Em nome de Jesus, declaramos proteção sobre cada mente e cada lar representados nesta oração poderosa desta noite. Nenhuma obra das trevas terá acesso ao descanso dos que se abrigam sob a sombra do Altíssimo com fé verdadeira. Guardai-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra, pois o Teu nome é torre forte onde o justo corre e está salvo. Que cada pessoa que está dormindo agora mesmo desperte amanhã com clareza, com leveza, com paz e com ânimo renovado. Não somos ignorantes às estratégias do inimigo, mas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta oração antes de dormir é um escudo espiritual que cobre cada um que crê e deposita confiança no Senhor desta noite. Descansamos com autoridade, não com ingenuidade, mas com a certeza de que Deus vela enquanto dormimos em paz. Que os sonhos desta noite sejam leves, puros, edificantes, e que acordemos renovados para a missão do novo dia. A noite pertence ao Senhor, tanto quanto o dia, e em ambos somos guardados com fidelidade e amor sem igual. Senhor, oramos pelos estudantes que chegaram ao fim do dia com a cabeça cheia e o coração sobrecarregado demais. Provas, prazos, expectativas, cobranças. O mundo acadêmico exige muito de quem ainda está aprendendo a viver. Que esta oração vespertina chegue ao quarto de cada estudante como um bálsamo sobre a mente cansada desta noite. Que o sono seja restaurador e que a memória seja preservada, pois Tu és o Deus da sabedoria e do entendimento. Dai sabedoria generosamente a todos os que pedem, sem reprovar. E a pedimos agora para cada estudante querido. Que o aprendizado faça sentido, que o esforço valha a pena, que a persistência produza frutos reais e duradouros. Para os que sentiram hoje que não são suficientes, que não são inteligentes o bastante, que estão ficando para trás, fala ao coração deles, Senhor, e lembra-os de que o valor deles não está nas notas, mas em quem Tu os fizeste ser. Terminar o dia com Deus é também depositar em Suas mãos o esforço feito e descansar sabendo que Ele o honra. Que cada estudante acorde amanhã com ânimo renovado e com a certeza de que não está caminhando sozinho nessa jornada. Guias cada passo,
cada página virada, cada hora estudada, e fazes valer cada sacrifício feito com fé e dedicação. Pai, pedimos nesta oração antes de dormir por aqueles que carregam segredos pesados demais para compartilhar. Há dores que não foram ditas a ninguém, vergonhas, falhas, arrependimentos que só tu conheces em sua totalidade. Para os que dormem carregando esse peso, sem saber que a graça é maior do que qualquer erro cometido em fraqueza, derrama a revelação do teu amor incondicional sobre cada coração que se sente indigno de ser amado e acolhido. Não há pecado que teu sangue não cubra, não há vergonha que tua graça não possa transformar em testemunho de vida. Que esta noite seja para eles o início de uma libertação silenciosa, operada pelo teu Espírito no repouso do sono. Encorajamos cada um a buscar ajuda, a não carregar sozinho o que foi feito para ser colocado aos pés da cruz. Em ti, há misericórdia que se renova cada manhã, e essa manhã que vem depois desta noite também trará misericórdia. Não somos definidos pelos nossos piores momentos, somos definidos pelo que tu dizes sobre nós na tua palavra. Recebe, Pai, cada confissão silenciosa feita agora no íntimo do coração de quem escuta esta oração vespertina. Responde com perdão, com renovação, com a certeza de um recomeço verdadeiro que começa ainda hoje, nesta madrugada. Senhor, intercedemos pelos idosos que chegam ao final do dia com o corpo cansado e tantas memórias no coração. Décadas de vida vivida, de perdas enfrentadas, de alegrias saboreadas, e ainda assim, o tempo segue avançando. Para os que sentem a solidão mais intensamente nos fins de tarde e inícios de noite, quando o silêncio amplifica, faze-te tão presente que sintam o calor da tua companhia como algo real, concreto, caloroso e reconfortante. Que os filhos, os netos, os cuidadores ao redor deles os tratem com a dignidade e o amor que merecem receber. Não são peso para ninguém. São testemunhos vivos da fidelidade de Deus ao longo de muitas gerações passadas. Guarda cada idoso nesta noite, Senhor, que o sono venha com suavidade e que os pesadelos não perturbem o repouso. Para os que estão em casas de repouso longe da família, que sintam tua presença como a visitação mais real de todas. Que esta oração vespertina seja carregada por anjos até o coração de cada idoso que precisa sentir que é amado hoje. Terminar o dia com Deus é, para eles, um ato de fé construído ao longo de toda uma vida de confiança inabalável. Honra, Pai, cada cabelo branco, cada ruga de sabedoria, cada mão envelhecida que ainda se dobra em oração fiel. Pai, oramos pelos que sofrem de insônia e passam as noites lutando contra a impossibilidade de descansar bem. Noites em claro, olhos abertos no escuro, a mente que simplesmente não consegue silenciar e dar espaço ao sono. Para esses filhos teus, Senhor, pedimos uma graça especial desta oração antes de dormir até o primeiro raio de sol. Calma, Senhor, o sistema nervoso que disparou, tranquiliza a mente que acelerou, relaxa o corpo que não cede. Envia o teu Espírito como uma brisa suave que afasta os pensamentos em espiral e convida ao repouso profundo agora. Às vezes, a insônia é sinal de algo maior, de ansiedade, de trauma, de sobrecarga que precisa ser tratada com cuidado. Que esses filhos busquem ajuda quando necessário, sem vergonha, pois cuidar da saúde também é honrar ao Criador. Mas nesta noite, pedimos intervenção sobrenatural, que o sono venha como presente, como graça, como misericórdia. Que os olhos pesem, que a respiração desacelere, que o coração aquiete e o corpo afunde no descanso merecido. Entregar as preocupações a Deus antes de dormir é a chave e pedimos a fé para essa entrega a cada um agora. Que esta noite seja diferente, que o descanso seja real, que amanhã chegue com o corpo e a mente restaurados em Ti.
Senhor, nesta oração vespertina lembramos também daqueles que estão presos, seja em celas físicas ou internas, para os que estão encarcerados, que encontrem nesta noite um encontro real com a presença de Deus em meio às grades. Tua luz chega aos lugares mais fechados, tua graça atravessa muros que nenhuma chave humana consegue abrir de fora. Que o arrependimento genuíno encontre espaço nesta noite e que a esperança de transformação não seja apagada. Para os que estão presos emocionalmente, em hábitos, em padrões, em relacionamentos que aprisionam sem correntes, que esta noite seja o início de uma libertação que começa na mente e se expande para todas as áreas da vida inteira. Liberdade verdadeira não é ausência de limites, é andar em tua vontade com consciência, amor e propósito definido. Que cada coração preso nesta noite faça a oração mais simples e mais poderosa. Senhor, liberta-me, eu te peço. Respondes a essa oração, Senhor, porque és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar e fecha as que prejudicam. Esta oração antes de dormir é declaração de que a liberdade já foi conquistada na cruz e a reclamamos agora em fé. Que acordemos amanhã um passo mais livres do que dormimos esta noite, pela tua graça transformadora e fiel. Pai, encerramos esta parte da oração entregando a Ti os planos e os sonhos que ainda não se concretizaram aqui. Há promessas que foram recebidas em oração, visões que foram depositadas no coração, mas ainda aguardam o tempo. Para os que estão na sala de espera da fé, aguardando respostas que parecem demorar mais do que o coração aguenta. Fala esta noite com clareza ao espírito de cada um, confirmando que tuas promessas não têm prazo de validade curto. Abraão esperou, José esperou, Davi esperou. E em cada espera, o teu propósito estava sendo silenciosamente tecido. A espera não é punição. Muitas vezes é o canteiro onde o caráter cresce e a fé se aprofunda além do que imaginamos. Que esta oração vespertina renove a paciência de cada um que está esperando com fé uma resposta tua nesta temporada. Que o desânimo não encontre raiz nos corações que esperam, mas que a esperança floresça a cada novo amanhecer fiel. Descansamos esta noite sabendo que tu trabalhas enquanto dormimos e que amanhã pode ser o dia da virada esperada. Os sonhos desta noite sejam leves e o despertar de amanhã traga consigo um sopro novo de fé e de entusiasmo real. Confiamos o nosso futuro às tuas mãos, que são as mãos mais seguras, mais sábias e mais amorosas do universo inteiro. Senhor, avançamos nesta oração poderosa com o coração cada vez mais próximo de Ti, nesta hora sagrada da noite. Pedimos agora por aqueles que estão em processo de cura emocional, carregando cicatrizes que ainda doem ao toque. Traumas antigos que ressurgem na quietude da noite. Memórias que não foram totalmente processadas ou entregues a Ti. Para esses filhos corajosos que ainda estão no meio do caminho da cura, que esta noite traga um avanço gentil e real. A cura não acontece sempre de forma instantânea. Muitas vezes é um processo lento, camada por camada, com Tua ajuda. Que eles não se comparem a outros que parecem curar mais rápido. Cada jornada é única e teu tempo é personalizado. Esta oração vespertina envolve cada pessoa em processo de cura com a ternura de um pai que sabe exatamente o que faz. Entregar as preocupações a Deus inclui também entregar as feridas, e isso é um ato de coragem e não de fraqueza. Que os sonhos desta noite sejam restauradores, que a mente descanse das batalhas e que o coração encontre leveza. Amanhã será um dia novo, e em cada novo dia, um novo passo é dado em direção à inteireza que Tu prometeste a nós. Confiamos o processo a Ti, Senhor, porque és o médico das almas, o restaurador do que parecia perdido para sempre. Pai,
Oramos pelos líderes espirituais que carregam o peso de cuidar de tantas almas ao longo de cada semana. Pastores, líderes de células, ministros de louvor, conselheiros cristãos, todos os que servem com dedicação fiel. Que ao chegarem ao final do dia, possam descansar sabendo que o resultado final está nas tuas mãos e não nas deles. Liberta-os do peso da perfeição, da pressão de nunca falhar, do medo de decepcionar os que os seguem com expectativas. São servos, não salvadores, e essa distinção precisa ser renovada em seus corações nesta oração antes de dormir. Que o descanso desta noite seja sagrado para eles também, não apenas para quem eles servem, mas para eles próprios. Para os que estão exaustos de servir, que esta oração vespertina traga refrigério à alma e renovação ao chamado. Lembra-os, Pai, de que Tu és fiel para sustentar o que Tu mesmo chamaste. Não depende da força deles, mas da Tua. Que acordem amanhã com a unção renovada, com a visão reacendida, com o amor ao rebanho restaurado e fortalecido. Honra, Senhor, cada sacrifício silencioso feito por esses servos que muitas vezes trabalham sem ver reconhecimento. Tua recompensa é eterna e real, e ela virá de forma mais plena do que qualquer aprovação humana poderia oferecer. Senhor, intercedemos por aqueles que estão passando por transições de vida importantes neste período desafiador. Mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de fase, toda transição carrega em si o peso da incerteza crescente. Para os que estão numa encruzilhada sem saber qual direção seguir, pedimos clareza nesta oração vespertina agora. Que o sono desta noite traga a quietude necessária para que a voz do Teu Espírito possa ser ouvida com mais nitidez. Às vezes precisamos parar de fazer para começar a ouvir. E a noite é esse espaço sagrado de silêncio e escuta. Guia, Senhor, cada decisão pendente com a Tua sabedoria, pois Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Que a paz funcione como árbitro, como está escrito. E onde não há paz, que haja o discernimento de recuar e esperar. Para os que estão na fase de espera entre uma porta fechada e outra ainda por abrir, que a fé sustente o intervalo. Terminar o dia com Deus é também confiar que cada transição, por mais difícil, está dentro do Teu plano soberano. Que esta noite traga clareza ao que estava nebuloso e confirmação ao que estava sendo buscado em oração e jejum. Avançaremos, Senhor, mas avançaremos com a Tua direção, no Teu tempo e pela Tua força renovada cada manhã. Pai, oramos nesta oração antes de dormir por aqueles que estão enfrentando injustiças e situações sem saída humana. Processos que se arrastam, verdades que foram distorcidas, honras que foram atacadas sem motivo ou razão legítima. Para os que vão dormir esta noite sem ver ainda a justiça que tanto esperaram com paciência e com muita fé. Que não endureçam o coração, nem percam a integridade, enquanto aguardam a intervenção que só Tu podes fazer completa. És o juiz justo, o vindicador dos inocentes, o Deus que não deixa que o mal triunfe para sempre sobre o bem. Que esta oração vespertina seja uma declaração de que colocamos o caso nas Tuas mãos e descansamos no Teu veredito. A vingança não nos pertence, pertence a Ti. E Tu ages no tempo certo, com sabedoria que ultrapassa a nossa visão. Que os que sofrem injustiça possam dormir esta noite sem o peso do ressentimento, mas com a leveza da confiança em Ti. Preserva a integridade deles no processo, pois a vitória com a consciência limpa vale mais do que qualquer outra coisa. Que amanhã tragam um passo mais perto da resolução. E que, enquanto isso, o descanso seja genuíno e restaurador. Tua fidelidade não falha, e é nessa certeza inabalável que nos apoiamos nesta noite enquanto aguardamos com fé. Senhor,
Elevamos nesta oração vespertina as mães e os pais que estão criando filhos sozinhos com muito esforço. A jornada de criar sem um parceiro ao lado é uma das mais exigentes que um ser humano pode enfrentar na vida. Para esses guerreiros e guerreiras que chegam ao fim do dia exaustos, mas ainda encontram forças para dar amor, derrama sobre eles tua graça sobrenatural, para além do que qualquer ser humano poderia oferecer sozinho a eles. Que esta noite traga um descanso profundo e reparador, merecido por cada esforço feito com amor e com persistência. Vai saber a eles que cada sacrifício visto por ti tem valor eterno, mesmo quando passa despercebido pelos outros. Para os filhos desses lares, que cresçam compreendendo a entrega de quem os criou com amor em circunstâncias difíceis. Que nenhuma privação material roube dessas crianças a riqueza mais importante: saber que são amadas profundamente. Terminar o dia com Deus é para essas famílias um ato de resistência e de fé em meio a toda a pressão que as cerca. Que o Senhor ocupe os espaços vazios e seja o pai ou a mãe presente onde a ausência humana deixou lacunas dolorosas. Levanta esses lares, Pai, e faz que a geração que cresce neles seja testemunho do milagre do teu cuidado constante. Pai, intercedemos agora pelos que estão distantes da fé, que esta noite ainda não escolheram orar antes de dormir. Há pessoas ao redor de cada um que nos ouve que ainda não conhecem o descanso que vem de confiar plenamente em Ti. Para os filhos pródigos que estão longe do lar espiritual, que esta noite algo dentro deles comece a chamar de volta. Que um sonho, uma memória, uma saudade inexplicável da presença de Deus acenda no coração deles uma busca sincera. Usa esta oração vespertina, Senhor, como instrumento, que cada um que ora se torne intercessor pelos que ainda não oram. Para os que foram magoados pela religião, pelos homens, pelos erros da instituição, mostra-lhes que Tu és diferente. Tu não decepcionas como os homens decepcionam, és fiel mesmo quando os outros falham, constante quando tudo muda. Que o amor que recebem através desta oração antes de dormir desperte neles o desejo de encontrar o Deus verdadeiro. Que cada amém dito esta noite seja semente plantada numa vida que ainda não conhece o Teu nome, mas logo conhecerá. Somos todos instrumentos da Tua graça, e nosso testemunho de descanso e fé pode alcançar corações inesperadamente. Diz, Senhor, sobre cada coração que ainda busca, sem saber que é a Ti que está procurando no fundo de sua alma. Senhor, oramos agora por aqueles que lidam diariamente com transtornos de saúde mental neste caminho tão difícil. Depressão, ansiedade, transtorno de humor, traumas, condições reais que exigem cuidado, tratamento e muita compaixão. Para os que chegaram ao final deste dia pesado demais, carregando o peso invisível que ninguém mais consegue ver, que esta oração vespertina seja um momento de acolhimento genuíno, sem julgamento, sem exigência, apenas amor real. Não há fraqueza em buscar ajuda profissional, a sabedoria e coragem para reconhecer o que precisa ser tratado. Que a fé caminhe junto com o tratamento, pois Tu ages através de médicos, terapeutas e de Tua palavra poderosa. Para os que esta noite estão no fundo do poço, que a Tua luz chegue até lá, como chegou a Davi no Salmo 143. Que ninguém tome esta noite uma decisão irreversível, que a esperança se mantenha acesa até o amanhecer da luz. Se há alguém precisando de ajuda imediata, que ela chegue através de uma ligação, de uma mensagem, de um encontro. Estes filhos são preciosos demais para serem perdidos. E intercedemos por cada um com toda a força desta oração. Que amanhã seja um dia onde a ajuda seja encontrada, onde o peso seja repartido, onde a esperança fale mais alto. Pai, na quietude desta noite,
Oramos pelas missões e pelo avanço do Evangelho pelos 4 cantos do mundo inteiro. Há missionários que dormirão esta noite em campos difíceis, longe do conforto, servindo por amor genuíno a Ti. Para cada um desses servos corajosos, que esta oração vespertina seja um abraço espiritual vindo de cada um de nós. Que não lhes falte nada: sustento, saúde, ânimo, companheirismo, proteção e a certeza de que são lembrados em oração. Que o Evangelho continue avançando mesmo quando as portas parecem se fechar, pois Tu abres o que ninguém fecha. Para as igrejas perseguidas ao redor do mundo que se reúnem em segredo e risco, derrama coragem e proteção celestial. Que cada crente que sofre por causa do Teu nome seja sustentado com uma graça que supera o entendimento humano. Terminar o dia com Deus é também lembrar que somos parte de algo maior do que nós mesmos, o reino que não tem fim. Somos todos parte do mesmo corpo. E quando um sofre, todos sofremos. Quando um rejoubila, todos alegramos juntos. Que a unidade do corpo de Cristo seja fortalecida esta noite através da oração intercessória de cada um que ora agora. Que o Teu reino venha, Senhor, na terra como no céu, em cada cidade e nação, em cada coração que cede ao Teu amor. Senhor, chegamos ao final desta oração poderosa, com o coração cheio de gratidão por tudo o que recebemos de Ti. Cada respiração desta noite é graça, cada batida do coração é misericórdia renovada a cada segundo que passa agora. Somos privilegiados por poder terminar o dia com Deus, por ter a liberdade de orar, de crer, de confiar em Ti. Não damos isso por garantido. Escolhemos ativamente a gratidão como a postura do nosso coração ao fechar o dia. Obrigado, Senhor, por cada resposta de oração que veio de formas diferentes das que esperávamos, mas perfeitas em Ti. Obrigado pelas portas fechadas que nos protegeram de caminhos que não eram os nossos e que nos poupariam dor maior. Obrigado pela presença constante que nunca nos abandona, na madrugada, no silêncio, no cansaço, em todo momento. Esta oração vespertina é nossa declaração final de confiança antes de fechar os olhos e repousar nesta noite santa. Colocamos o dia nas Tuas mãos, o que foi bom, o que foi difícil, o que ficou incompleto e o que nos surpreendeu. Tomas tudo isso, Senhor, e transforma para o bem, porque amor coopera em todas as coisas para os que amam a Deus. Descansaremos esta noite em Tua paz, a paz que excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo. Pai, como últimas palavras desta oração, antes de dormir, confiamos a Ti cada nome que não foi dito em voz alta aqui. Tu sabes de cada necessidade, de cada dor, de cada esperança que pulsa nos corações que oraram conosco esta noite. Não é preciso nomear tudo, basta saber que Tu conheces, Tu ouves, Tu ages, Tu respondes com perfeito amor e sabedoria. Para os que têm pedidos guardados em silêncio no fundo do coração, que Tua resposta venha no Teu tempo e modo perfeito. Que esta oração vespertina tenha alcançado cada coração que precisava ser tocado, seja onde ele estiver esta noite. Que as palavras ditas aqui continuem ecoando no espírito de cada um, enquanto o sono os leva ao descanso restaurador. Que amanhã acordemos diferentes, um pouco mais confiantes, um pouco mais em paz, um pouco mais próximos de Ti ainda. A jornada de fé é diária, e cada noite de oração antes de dormir nos prepara melhor para o dia que virá logo depois. Somos Teus filhos, Senhor, e filhos do Rei descansam sem medo, porque o Pai vela sobre eles durante toda a noite. Encostamos a cabeça no travesseiro com a certeza de que nada nos separa do Teu amor, nem a noite, nem o amanhã. Até a próxima oração, e que ela nos encontre ainda mais firmes, ainda mais gratos, ainda mais cheios de fé em Ti. Senhor,
cobrimos com o sangue de Jesus cada lar representado nesta oração vespertina desta noite tão especial. Que a paz que tu concedes, diferente da que o mundo oferece, guarde cada coração e cada mente até o amanhecer. Que os sonhos sejam leves, o sono seja profundo e o despertar de amanhã seja cheio de tua presença e alegria. Guardai-nos, Pai, com teus anjos que acampam ao redor dos que te temem e os livram do mal durante a noite toda. Que nenhuma palavra de medo, nenhuma lembrança perturbadora, nenhum pesadelo interrompa o repouso desta madrugada. Descansamos em ti, não porque as circunstâncias são perfeitas, mas porque tu és perfeito acima de todas elas. Esta é a nossa declaração final desta noite. Confiamos em ti, Senhor, com todo o nosso coração e mente renovada. Entregamos nossas preocupações a Deus com a mesma fé de quem já viu a fidelidade do Senhor nas horas mais difíceis. Tua presença é a nossa segurança, teu amor é a nossa paz, teu poder é a nossa força para cada dia que virá. Que esta oração antes de dormir seja o início de uma prática diária de entrega, comunhão e renovação contigo, Pai. Colocamos nossa confiança completamente em ti e descansamos esta noite com a certeza de que é suficiente isso. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.